Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa, do curso de Gestão de Pessoas, e hoje a gente vai falar de complexidade das organizações. Então eu coloquei esse vídeo aqui, essa figura, né, mostrando a complexidade, pessoas, estratégias, propósitos, estrutura, processos, sistemas. Então a gente pode imaginar, né, quão complexo que são as organizações. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de entrar numa empresa, mas que seja aí um comércio, uma loja de roupas, um supermercado, uma padaria, um restaurante, ou uma empresa maior, né, uma instituição tipo um aeroporto, uma rodoviária. Então a gente vai ver uma série de pessoas passando para lá e para cá, produtos sendo carregados, né, matéria-prima chegando, renovando estoque, então pessoas fazendo conta, vendendo, entregando dinheiro ou passando cartão de crédito. Então imagine que toda essa situação dessas pessoas naquele local ali, umas vendendo, outras querendo comprar, né? Então toda essa situação gera essa complexidade das organizações. E ainda tem coisas que a gente nem sabe, que depois das vendas tem toda a apuração, né, para saber quanto que foi vendido durante o mês, né, quais são as receitas, quais são as despesas daquela empresa, quanto ela vai pagar de imposto para o governo. Então, não é só o que nós, como consumidores, batemos na porta da empresa e chegamos lá e compramos e fomos embora. A complexidade é muito maior, né? A gente não vê tudo que está por trás, como que a empresa compra a matéria-prima ou a mercadoria dos fornecedores, como que é a questão do pagamento, né? Envolve banco, envolve financiamento. Então toda essa complexidade de processos, de estratégias, de sistemas, de estrutura, de propósitos, as organizações elas são complexas porque elas são feitas de pessoas como nós, né? E nós somos complexos. Por isso elas são complexas. Existe toda essa complexidade. Então a sociedade moderna é uma sociedade de organizações, como a gente falou, né? A maternidade, a escola, a universidade, o trabalho, o clube, as instituições onde tu compra, faz as compras do mês, por exemplo. Então ela é composta de organizações. Elas são sistemas extremamente complexos, como eu falei, porque elas são constituídas de pessoas, que somos nós, né? Elas se revelam, então, compostas de atividades humanas em diversos níveis de análises. Então, à medida que as organizações são bem-sucedidas, elas tendem a crescer. Então, aqui eu peguei algumas fotos, né, aqui desse site, a primeira unidade, uma das primeiras unidades do McDonald's. Então, à medida que elas vão sendo bem-sucedidas, elas vão crescendo e tornam-se essas gigantes multinacionais, como é o próprio caso da McDonald's, né? Então, elas vão sendo bem-sucedidas e vão crescendo. Aqui no mesmo site, né, a Coca-Cola em 1886, o McDonald's em 1940, a Coca-Cola mais antiga ainda, né, 1886, então a gente vê alguns calhambeques aqui, também carruagens, né. Então é uma empresa que aparentemente começa pequena e que vai crescendo e torna-se esse gigante que temos hoje. Então, seu crescimento das empresas, né, se faz pelo aumento do número de pessoas e de recursos. Então, as multinacionais elas estão presentes em vários países do planeta e demandam mais pessoas para trabalhar e tornam os processos mais complexos, né? Então, para que esse volume de pessoas possa ser administrado, há um acréscimo nos chamados níveis hierárquicos. Vai ter o presidente da companhia, por exemplo, da Coca-Cola, lá nos Estados Unidos, e aí tu vai ter um presidente da Coca-Cola Brasil, por exemplo, né? Tu vai ter um administrador da Coca-Cola aqui no Rio Grande do Sul. Então
Então a gente vai ter toda essa situação aí de aumentar os níveis. À grande medida que os níveis hierárquicos aumentam, ocorre um gradativo distanciamento entre quem está embaixo e quem está no topo, né? E também entre as pessoas e os objetivos que ela tem para ela própria e os objetivos da cúpula da organização, que são os objetivos organizacionais. Então eu cansei de ver, pessoal, gente trabalhando numa empresa que falava assim: eu não estou nem aí se a empresa vender, tiver lucro, eu quero o meu salário no final do mês. É uma forma muito egoísta de pensar, porque se tu trabalha numa empresa, tu tem que fazer de tudo para que ela tenha sucesso, até para te poder futuramente pleitear melhores ganhos, oportunidades. Então, as pessoas que falam isso, eu quero, o que importa para mim é o meu salário no início do mês, né? Não estou nem aí se a empresa vai vender. Isso é o típico conflito que existe entre o objetivo pessoal da pessoa, que nesse caso é muito limitado apenas ao salário que ela vai receber, e os objetivos da organização, que é ter lucro, né? Conseguir reinvestir, conseguir aumentar o seu tamanho, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque vai aparecer pessoas com essa mentalidade. Então quase sempre esse distanciamento conduz a um conflito entre os objetivos das pessoas, né, os objetivos individuais e os objetivos organizacionais da cúpula. Por exemplo, numa empresa que eu trabalhei, na época da minha graduação, eu estudava à noite na universidade, trabalhava na empresa durante o dia. Então eu tinha como objetivo individual meu aprender o máximo que eu pudesse naquela empresa, porque eu estava estudando à noite, né? Eu fazia administração à noite e eu queria aprender essa empresa, era como se fosse um grande laboratório para mim. Então eu queria aprender cada vez mais as coisas na prática da teoria que eu assistia à noite nas aulas, né? Então esse era o meu objetivo individual. Claro que eu também, né, queria receber meu salário, né, ter mais oportunidades dentro da empresa, e queria fazer com que a empresa cada vez mais tivesse sucesso. Então o meu objetivo individual, ele se alinhava perfeitamente com os objetivos da organização. Confesso que na época que eu estava na empresa, né, eu pensava em agregar valor aos meus conhecimentos, né, ter mais conhecimento sobre empresas, porque sou formado em administração, buscava o sucesso da empresa, mas naquele momento eu pensava, isso vai ser um recorte na minha vida, né? Futuramente eu pretendo ir para outra instituição e ter outros conhecimentos, né? Então digamos que a empresa vai ser muito pequena para mim, porque eu vou querer outros desafios na vida, que certamente a empresa não terá condições. Mas naquele momento que eu estava lá, trabalhando, aprendendo à noite a teoria, aprendendo durante o dia na empresa, eu estava focado no sucesso da empresa. Tá? Então isso é importante, mesmo que tu pense lá na frente, eu vou sair dessa empresa, mas no presente tu tem que fazer o melhor possível por aquilo, porque é o teu nome, né? É o teu nome, é o teu desempenho que está ali, e isso é o mais importante, tu ter aquela confiança das pessoas, né? Tu saber que as pessoas confiam que tu vai de alguma forma resolver e ser capaz de resolver os problemas que estão ali. Mas a gente só se torna um profissional que tem essa possibilidade, essa competência, essa habilidade, à medida que a gente aprende, estuda, vê situações, aprende na prática, bate cabeça, aprende, faz o errado, depois faz o certo. Então só nesse sistema de erros e acertos é que a gente vai ganhando essa experiência, né? A gente vai ganhando todo esse conhecimento para que a gente possa começar a fazer a diferença na instituição. Então as organizações de hoje são bem diferentes de ontem e provavelmente serão diferentes amanhã e no futuro.
distante, né? Vão apresentar ainda diferenças maiores. Da mesma forma, nós, profissionais. Então, na época que eu estudava na graduação, na universidade, eu era um profissional e hoje, muitos anos depois, eu sou outro profissional, né? Eu olho para trás e talvez eu pense, poxa, tal situação eu podia ter agido de forma diferente. As empresas, da mesma forma, elas vão mudando ao longo do tempo, mas elas mudam ao longo do tempo, é aí que está a questão, elas mudam ao longo do tempo porque elas são feitas de pessoas, né? As pessoas vão mudando. Então, se a gente pegar aqui a Pepsi, por exemplo, mudou não foi só o logotipo dela, né? Mas também as pessoas que conduzem a Pepsi, né? Aqui o último ano está 2009, mas as pessoas que conduziam a Pepsi em 2009 são pessoas totalmente diferentes de 1898. Porque o mundo é diferente, as demandas são diferentes, os conhecimentos são diferentes, a percepção é diferente, tá? Então, por isso que faz com que ela se torne diferente. Aqui a gente tem o caso, né, da Shell, bem interessante, os logotipos, né? Então, aqui parecia bem mesmo uma ostra, né? E aí vai mudando, aí depois ela passa a utilizar o próprio nome no logotipo até abandoná-lo em 1999. Então não existem duas organizações semelhantes, por mais que elas atuem no mesmo mercado, por mais que elas tenham porte parecido, número de funcionários parecidos, mas ainda assim elas serão diferentes, né? Eu coloquei aqui o exemplo da Coca-Cola e da Pepsi, que nos Estados Unidos elas têm um equilíbrio muito grande, né? Uma preferência bem grande dos consumidores. Talvez aqui no Brasil a Coca-Cola seja tenha mais mercado que a Pepsi, né? Mas são duas empresas gigantes, multinacionais, e que mesmo tendo vários pontos em comum, por exemplo, de fabricar um refrigerante de cola, né? Elas são diferentes. Por que elas são diferentes? Porque as pessoas que trabalham nelas são diferentes das pessoas que trabalham na outra empresa. E isso que faz a diferença, né? Então, se você aí que está assistindo, por exemplo, é da área florestal, tu pode pegar duas grandes empresas de celulose no mesmo tamanho, com o mesmo tipo de mercado que atuam, talvez com número de funcionários parecido, com área de produção parecida, mas ainda assim elas terão visões diferentes, terão percepções, estratégias diferentes, porque as pessoas que estão lá são diferentes. Então existem organizações dos mais diversos tipos de atividade, né, ramos de atividade, como eu falei, né, ramo de bebida, área florestal, usam diversas tecnologias para produzir bens e serviços dos mais variados tipos, né? Então a celulose, o papel, o refrigerante. Aqui eu peguei essa figura, né, mostrando, né, produtos de inovação, né, empresas que trabalham com inovação, com a parte digital, com modelos de business, né, de negócios, incubadoras. Então as empresas elas são inúmeras, cada uma delas com estratégias diferentes, porque elas são constituídas, né, fazem parte delas pessoas diferentes, com visões diferentes, com estudos diferentes, com experiências diferentes. Então elas vão enxergar o mundo de forma diferente. Então produzem os mais variados tipos de serviços e bens, né, que são vendidos e distribuídos das formas mais diferentes para os mais diversos tipos de mercado, a fim de ser utilizados pelos mais diferentes tipos de clientes. Então veja como que é complexa a coisa, né? A organização sozinha, elas são máquinas, equipamentos, processos, mas quando a gente pensa pessoas, né? Então as pessoas elas vão ter criatividade para fazer bens e serviços de formas diferentes, elas vão criar tecnologias para facilitar a vida delas, elas vão distribuir de forma diferente,
Então hoje, né, eu estou gravando esse vídeo 2021, perdão, né, 2021. Se tu quer comprar um livro, né, hoje tu pode comprar um e-book, que é um livro digital. Tu compra, entra, por exemplo, na Amazon, faz a compra por um cartão de crédito ou boleto, por exemplo, e tu recebe na tua conta o e-book na mesma hora, né? Então ela é distribuída por forma digital, aquele produto. Ou se tu quer comprar o mesmo livro de forma virtual, ele vai chegar para ti por meio do correio, de uma transportadora, por exemplo. Então são vendidos e distribuídos de formas das mais variadas. Como isso é possível? Porque o homem cria tecnologia, né? Atinge os vários tipos de mercados, são utilizados pelos mais diversos tipos de clientes, né? Então hoje livros que utilizam a linguagem braille, né, para cegos. Então tudo isso é construído pelo ser humano, tá? Isso faz com que as organizações elas passem a ter presença em diversos pontos do planeta. Então as organizações operam em diversos ambientes, sofrendo as mais variadas coações e contingências, se modificam no tempo e no espaço, e nós também, tá? Reagem a elas através de estratégias para alcançar resultados diferentes, né? Então, por exemplo, aqui, né, tu tem um peixe grande num ambiente menor e aqui tu tem um peixe pequeno num ambiente maior, tá? Então, a gente também é assim, a gente reage, né, de acordo com as outras estratégias, né, dos concorrentes, dos fornecedores, né? Então a gente vai quase que dançando conforme a música, né? A gente vai moldando as nossas estratégias, as empresas, mas também as pessoas, né? Então é aquela pessoa que trabalha numa empresa e que ela vê que pode surgir uma determinada vaga, mas ela teria que ter aquela habilidade. O que ela faz? Ela se matricula num curso, ela começa a estudar sobre aquilo, para quando surgir aquela vaga na empresa, ela está preparada para a oportunidade, tá? Então a gente é capaz de fazer isso. Depende que a gente tenha essa visão, né? A gente comece a nos preparar para oportunidades que possam vir. Então tudo isso faz que as organizações, além de serem diversas, né, de mais variados tipos, elas também se tornem incrivelmente complexas. E isso para algumas pessoas é uma grande dor de cabeça, né? Mas para outras, e para nós, por exemplo, isso vai ser um grande e saudável desafio, ok? Então a complexidade das organizações tem muito a ver com a complexidade nossa, de seres humanos. Então eu espero que vocês tenham entendido a aula, que ela esteja tranquila. Convido vocês a conhecer as nossas redes sociais, o nosso site administraçãoverde.com.br, na qual vocês vão encontrar os nossos livros, as nossas redes sociais. Também convido a conhecer os nossos canais no YouTube, o Ricardo Ribeiro Alves e o Administração Verde. Então agradeço a atenção e até a próxima aula.